Arthur Moraes, Rádio Super. Felipe Conceição, as mudanças que você promoveu hoje para começar o jogo foram em função do desgaste da quinta-feira ou é a prova de que você ainda busca a escalação ideal? E além do resultado, da vitória, o que mais você viu de positivo no Cruzeiro hoje em campo? A gente está no início de processo. O discurso de que conta com todo mundo já foi mostrado, apesar do início, que não é mentira, né? Não é da boca para fora. Nesse período de 5 jogos em 14 dias, ou seja, um período desgastante, depois de uma curta pré-temporada, a gente usou 23 atletas até aqui. Então todos serão importantes para a nossa caminhada. A gente está conhecendo o grupo, está criando uma coesão entre eles, está dando oportunidade para todo mundo e a gente opta pelo momento, pela parte técnica, pela parte física, pela situação do jogo também. E a gente tem feito os movimentos, os atletas têm procurado fazer o melhor, lembrando que é o início de temporada, então tem a dificuldade ainda muito na questão física também, além de uma filosofia nova de jogo, mas a nossa aplicação já tem demonstrado, tirando o jogo da Copa do Brasil, que foi atípico, num contexto muito atípico em tudo, que já foi comentado, a gente tem crescido com as atuações, tem sido mais consistente dentro do Campeonato Mineiro, é a segunda vitória seguida, e isso me deixa feliz. Não foi um jogo consistente, um jogo seguro, e acabamos construindo a vitória com segurança. Adroaldo Leal, Rádio 98 FM. Boa noite, Felipe Conceição. Cruzeiro conseguiu uma boa vitória, agora entra aí no G4 do Campeonato Mineiro. Mas eu queria saber de você o seguinte, Felipe. Sabendo aí dessa qualidade técnica, né, que o Sobis tem acima da média, principalmente nos passes, se você já testou ou existe alguma possibilidade de você usá-lo no meio-campo do Cruzeiro, por exemplo, ou com o Claudinho, ou ao lado do Giovani, ao invés do Sobis entrar de atacante, aí, porque sempre sai o Marcelo Moreno, entra o Sobis, sai o Sobis, entra o Marcelo Moreno. Existe essa possibilidade do Sobis atuar pelo meio-campo do Cruzeiro? Primeiro, acho que os 2 objetivos principais da semana, que era a classificação da Copa do Brasil, de suma importância para o clube e para nós. Essa entrada também, né, entre os 4 do Mineiro. Então, dentro de uma semana com 2 jogos, viagem, nós conseguimos 2 objetivos da semana. Isso me deixa feliz. Questão não só do Sob, mas dos outros atletas, da gente variar posição, rodar, criar situações diferentes, é com o tempo. O time ainda está encontrando um padrão dentro da nova filosofia, tem demonstrado crescimento nisso. Apesar do cansaço da viagem, de um jogo de meio de semana, nós conseguimos ser consistentes. Faltou um pouquinho de agressividade no último terço, talvez em função desse cansaço inicial, né, de um início de temporada. Mas com o tempo a gente vai criar sim variações, vai criar alternativas de funções, de posições e vai conhecendo mais os atletas e encaixando melhor a equipe do Cruzeiro. Felipe, Sulimar da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. O time do Cruzeiro ainda está em formação, como você disse, por conta da pré-temporada que foi muito curta. Mas dá para acelerar um pouco a preparação do ataque do Cruzeiro e também de outro setor que no jogo contra o São Raimundo mostrou uma certa deficiência, que foi um buraco entre o setor de zaga e o setor de meio campo. Dá para poder consertar isso neste tempo que o Cruzeiro tem agora um pouco maior de semana de preparação para o clássico contra a equipe do América? Volto a repetir, o jogo com São Raimundo não é parâmetro nenhum, porque as condições do gramado, da viagem, do calor, não nos permite avaliar dessa maneira. Foi um jogo que a gente não conseguiu e não tinha condições de jogar dentro do que a gente está construindo. Dentro do Campeonato Mineiro, essa compactação já tinha sido melhor contra o RT, vem de um crescimento, apesar da gente não treinar, mas com vídeo, com posicionamento, um trabalho em campo mais posicional, a gente tem corrigido. Hoje nós iniciamos a partida um pouquinho espaçado e foi melhorando no decorrer da partida, terminamos bem, ou seja, demonstra evolução, mesmo com a troca na primeira linha, né? Jogou hoje o Matheus Pereira, jogou o Brock apenas a segunda partida, enfim. O Ramon foi para o outro lado, tudo isso mexe com a primeira linha, mas ela se comportou muito bem hoje, nos deu segurança
e consistência para que a gente ganhasse o jogo hoje. Então, defensivamente, hoje nós fomos muito bem e ofensivamente nos faltou apenas a agressividade do último terço que tivemos em outro jogo. Talvez hoje, pelo cansaço, a gente não conseguiu ter, mas construímos jogadas de um lado, de outro, tem variação, mesmo sendo o início de trabalho. Deixa feliz essa consistência. Felipe, Samuel Venâncio da Rádio Itatiaia. Depois de um bom tempo, você vai ter uma semana cheia, sem jogo no meio de semana, e até talvez para o primeiro grande desafio do Cruzeiro nesta temporada de 2021, que é o clássico com o América. Como que você planeja chegar neste jogo para o Cruzeiro também seguir nesta fase, nesse grupo de classificação no campeonato estadual, que é importante neste início de trabalho? Realmente é o primeiro grande desafio nosso na temporada. É um time que conquistou o acesso à Série A, um time que tem um trabalho a longo prazo, mas a gente tá se preparando para isso. Esses 5 jogos em 14 dias e mais a pré-temporada, apesar de curta, nos está dando crescimento, nos está dando ensinamentos e que a gente vem corrigindo passo a passo, e temos agora uma semana de trabalho para se preparar bem para essa grande partida. Felipe, boa noite. Adilson Martins, Rádio Ita de Itapecerica. Essa semana você ganhou junto ao grupo o jogador Marco Antônio, que é considerado por muitos uma joia da base do Cruzeiro. Quais são os seus planos para o Marco Antônio nessa temporada de 2021? O Marco está voltando de um bom tempo inativo, né? Está num processo de readaptação nos treinamentos, e após esse processo será observado por mim, como tenho observado outros atletas do clube, tem puxado alguns da base também para treinar conosco. É um processo do Marco, é muito parecido com esses meninos da base, é um processo de médio e longo prazo, que o atleta ficou muito tempo parado. A gente está nesse período de transição com ele, dele acostumar a treinar com alta intensidade durante um bom tempo, para depois a gente observá-lo quando ele estiver numa melhor forma. Boa noite, Vitor Moreira da TV Alterosa. Felipe, o Cruzeiro venceu, mas o que falta para a equipe engrenar? Porque eu senti hoje o Cruzeiro muito lento dentro de campo. Boa noite. Não achei lento, achei dentro do desgaste desses 5 jogos em 14 dias, nós fizemos um bom jogo, sustentamos bem até na parte física. Talvez um pouco da agressividade do último terço tenha faltado por esse cansaço. Mas a equipe demonstrou novamente um padrão, assim como tinha demonstrado contra o RT, um pouco menos contra a Caldense, ou seja, a gente vem crescendo e ter essas 2 vitórias seguidas dentro do Mineiro, com 2 jogos consistentes, sofrendo um pouco as ações do adversário, já mostra que a gente está num processo de crescimento, e agora com uma semana de trabalho vamos continuar crescendo. Felipe, boa noite. Gabriel da TV Globo. A gente vê que o Cruzeiro tem crescido no segundo tempo, melhorado na etapa final. Um fato que vem chamando a atenção é que o Cruzeiro tem conseguido fazer gols só no segundo tempo, nas partidas. Tem alguma explicação para essa situação que vem ocorrendo nesse primeiro começo de trabalho aí seu, ou são situações de jogo mesmo? Eu acho que a gente cria também no primeiro tempo, mas o adversário também joga um primeiro tempo mais fresco, né? Com uma intensidade maior, tentando com um poder de marcação maior também. Talvez seja isso. A mim não me importa se faz no primeiro ou no segundo, temos 90 minutos para ganhar a partida. Mesmo saindo no segundo tempo, eu fico satisfeito. Já tivemos gol pelo segundo jogo seguido de atacante, então também era uma coisa que perguntava. A gente fica feliz que a gente está crescendo. Daqui a pouco o gol vai sair no primeiro tempo também, vai nos dar uma tranquilidade maior também dentro da partida. Hoje não tomamos, né? Não tivemos que correr atrás do placar, como tivemos em algumas situações. E estamos num processo de crescimento. Eu acho que num espaço curto de tempo a gente consegue perceber nos detalhes, não em coisa grande, porque isso vai demorar um pouco, mas nas coisas pequenas a gente já percebe um Cruzeiro mais forte do que quando a gente começou.